forma remota e vocês que estão de forma presencial. Na aula de hoje, a gente vai estudar um tema muito importante que é saúde e sociedade. Certo? Ó, quando a gente fala no termo saúde, a gente usa o termo saúde em diferentes esferas da sociedade. Você pode dizer, fulaninho tem boa saúde ou fulaninho tem pouca saúde. É isso? Quando a gente remete esse termo saúde, a gente se refere que a pessoa está saudável, certo? E esse termo saudável vem que ela tem uma boa forma, se alimenta bem, não tem doenças, certo? Não tem doenças. E aí, a gente tem os primeiros conceitos da saúde na sociedade. Lá na década de 20, quando as pessoas quiseram conceituar o que era saúde, e quero botar máscara, quando elas quiseram dizer o que era saúde, elas se referiam a saúde, algo que lhe distancia da doença. Então, enquanto mais distante você está da morte, mais saudável você é. Só que esse conceito tem vários problemas. O primeiro deles, você ser idoso significa que você é menos saudável? Não necessariamente, exatamente. Então, os idosos, por exemplo, os idosos que falam eles não são necessariamente saudáveis, porque eles são gerações, mas o que distancia eles da doença é o cuidado. Exatamente, o cuidado à sua própria saúde é o que de fato vai lhe distanciar da doença. O segundo problema desse conceito, falei. O segundo problema desse conceito é que, por exemplo, você morar em alguns bairros lhe daria pouca saúde. Por exemplo, morar no Ibura, para esse conceito, seriam pessoas que não seriam saudáveis, porque elas estariam morando num local que teria grande risco, porque o Ibura, Coque, etc., tem grande índice de mortalidade por bala, várias doenças, etc. Certo? E aí esse conceito ele foi totalmente abandonado pela Organização Mundial da Saúde. Quem já escutou esse nome aqui? OMS. Significa Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde ela disse o seguinte, ó. Saúde é o bem-estar, claro que é. Eu estou escrevendo aqui faz de palhaço para tirar xerox. O bem-estar físico, mental, um pix. Que foi abrir? Eu lhe vou. No recreio vocês fazem isso, na hora da aula não. Fez o quê? Vá. Maria. Então a gente teve ao longo do tempo vários conceitos do que era saúde, certo? Tá precisando de caneta de quê? Eu lhe empresto uma. Eu lhe empresto uma. Sente, eu lhe dou uma. Em quê? Com lápis? Tem dois, ó. Quer qual? Mais algum problema? Sim. Professor, ele vai segurar o lápis? Não vai segurar nada, meu. Olha. Onde tu acha que dá aula, já sou o dono. Ao longo do tempo a gente teve vários conceitos de que era saúde. E vários tinham, cada conceito que a gente foi abordando, tinha inúmeros problemas, certo?
o conceito que ficou mais adequado foi esse aqui, ó. Saúde é o bem-estar físico, mental, social e individual. Significa que, para ter saúde, você precisa estar bem nas diferentes esferas. Certo? Por que esse conceito é muito importante? Porque ele inclui aqui dentro coisas que antes não eram tidas como saúde. Por exemplo, aqui, saúde mental. Certo? Aqui na saúde mental, a gente tem vários problemas. A gente tem vários problemas sociais envolvendo a saúde mental. Primeiro, antigamente se considerava doença mental, levanta a máscara aí, cara. Doença mental, todo distúrbio, qualquer alteração social que você fosse ter. Certo? Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, sei lá, homossexual é considerado normal. Mas antigamente era considerado um distúrbio psicológico. E as pessoas eram internadas em centros psiquiátricos. Quem quiser saber mais, a segunda temporada da série American Horror Story. A segunda temporada da série American Horror Story. Então a gente tinha saúde mental. Antes não era tido como saúde, certo? E aí quando passou a ser considerado saúde, as pessoas desdenhavam da saúde mental. Até hoje isso acontece muito. Por exemplo, muita gente acha que depressão, ansiedade é frescura. Certo? Mas muita gente tem esses problemas e são problemas que têm cunho fisiológico e psicológico explicáveis, certo? Isso não tem nenhuma graça, né? Quem ri, eu acho que a pessoa idiota. Diga. Certo? Recapitulando. O conceito de saúde ele é usado em várias esferas da sociedade. Certo? Ele já passou por várias mudanças ao longo do tempo. O que a gente tem hoje, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, mental, social e individual. Quando a gente fala em bem-estar físico, significa no sentido biológico. Meu corpo está bem. Quando a gente fala no sentido mental, a gente fala nossa cabecinha está bem. Certo? Social significa o local que você está na sociedade não lhe apresenta nenhuma possibilidade de morte. Isso aqui também, em muitos locais do mundo, é um problema muito grande. Por quê? Muitos países, como o Brasil, não conseguem dar um bem-estar social. Muitas pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas vivem, por exemplo, em situação de fome e sede extrema. Então essas pessoas nunca podem alcançar aqui o bem-estar social por conta das condições que ela passa. Certo? E o individual significa que eu estou bem comigo. Então, para ter saúde, eu preciso estar bem com o meu corpo, com minha mente, no meio que eu estou inserido e comigo mesmo. Certo? Muitas pessoas, elas podem ter um desequilíbrio aqui, não se sentem bem consigo mesmo, tem um problema muito grande na esfera da sociedade que está inserido, tem um problema muito grande. Traumas psicológicos, problemas de depressão, ansiedade, etc. Ou ter problemas físicos, certo? Eu posso ter todos esses problemas? Sim. Eu posso ter só 2, posso ter só 3. Posso não ter nenhum também, né? Que no Brasil isso é muito raro. E aí, a gente tem 5 fatores, certo? Que vão responder essa pergunta. O que é necessário para ter saúde? E aí, o que é que vocês acham? Não pegou. Só porque tem que deixar A pessoa O que é necessário para ter saúde?
É, É verdade, na minha opinião. O quê? Matar pessoas é um bem, na calma da força. ó, o que é necessário para ter saúde? Muita gente tem um conceito errado sobre ser gordo, certo? Ó, É dizer sem querer. Ô, Davi, também não existe a gente jogar carinho nele. ó, ser gordo não necessariamente diz que você não tem saúde, certo? Por quê? O nosso corpo, ele tem um chamado biotipo, que é o tipo do seu corpo. Às vezes você é gordo porque seu corpo ele é assim, e tá tudo bem. É sobre isso, certo? É sobre isso, tá tudo bem. Não tem um problema você ter alguns quilos a mais. Doença é só o sobrepeso, obesidade mórbida, lá, quando a pessoa não consegue nem andar. Você pode viver. Professor, mata esse menino. Ó, Ele é saudável. voltando aqui pra aula. Fala. Ó, muitas vezes a gente liga fatores sociais a não ser saudável, mas não necessariamente são coisas relacionadas, certo? Por exemplo, ser gordo não pode ser sinônimo de pessoa que não é saudável. Você pode ter diabetes, por exemplo, hipertensão, sendo gordo ou magro, certo? Você pode ter câncer, etc., sendo gordo ou magro. Como o Max falou, algumas pessoas que têm asma, elas não podem ter sobrepeso, porque acaba gerando muita inflamação nos pulmões e você não pode, quando você tem asma, você não pode ter um sobrepeso muito grande, certo? Mas o importante é você conhecer seu corpo e saber quando você está bem. E sempre ter, para ter esses requisitos aqui, vocês precisam ter várias válvulas de escape. Por exemplo, para ter saúde mental, você pode ter música que você gosta, ler livros que você gosta, fazer atividades físicas. Tudo isso é muito importante para a gente ter saúde. E quem é esse Tá no celular, é uma coisa a fazer, né? Você não pode fazer isso de acordo. Tudo isso, tudo que lhe faz bem é algo que ajuda na sua saúde, porque a gente precisa ter felicidade para poder estar feliz e para poder estar saudável, certo? O que é necessário para ter saúde? A OMS ela organizou 5 parâmetros, certo? Para ter saúde eu preciso ter educação. Eu tenho. Não tem com essa sala aqui. Quando a OMS fala lá em ter educação, ela não está se referindo à educação no sentido da pessoa ser educada, certo? É um estudo. Ela está se referindo ao sentido de você saber sobre a saúde, certo? E poder ajudar e melhorar o seu corpo e a sua saúde. Por exemplo, deixa eu dar uma informação aqui a vocês. Vocês sabiam que, acho que eu já falei aqui, Não. a luz branca, ela é o reflexo de todas as cores. Vocês aprenderam lá isso na primeira série. A luz branca, reflete. Todas as cores. Todas as cores, ó. Dentro de todas essas cores, você tem a luz azul, certo? Essa luz azul, dentro da luz branca, ela inibe o hormônio do sono, que é chamado de melatonina. Então, se você fica muito no celular à noite, você prejudica o seu sono. A melatonina, além da qualidade do sono, ela também melhora o funcionamento do seu corpo. Então, quantas vezes não aconteceu de, às vezes, você acordar e estar sentindo você todo bagunçado, está sentindo mal? Isso é a explicação porque o seu celular inibiu a melatonina, que é o hormônio do sono, e aí inibiu sua qualidade de sono e o seu corpo não descansou. E aí você não dormiu bem e, consequentemente, não acordou bem. O senhor tem preguiça de dormir. Eu só penso pensando na escola. E aí a gente tem uma estratégia para fazer isso. Ó. Se vocês pegarem o celular de vocês em casa, certo? E descer aqui, ó, onde tem as configurações, tem uma coisa chamada filtro de luz azul. Aqui, Aqui, ó, filtro de luz azul. achei, aqui, ó,
Tá, eu vou explicar. Vai, não vai aparecer não. Nossa, pessoal. Sai daqui, bicho. Fica aqui, Calma, tá. Filtro de luz azul. Ó, esse filtro de luz azul, ele é um filtro de luz azul, ou seja, ele inibe a luz azul, certo? Vai deixar a gente com sono. Sim. E aí ele vai melhorar a qualidade do seu sono. Se você ativar esse filtro. Vou explicar de novo para vocês entenderem bem, certo? Ó, vou explicar detalhadamente. A luz azul, dentro da luz branca, a luz azul, por exemplo, das lâmpadas, dentro da luz branca, ela inibe o hormônio do sono. Então, se você é exposto a essa luz branca, no período de 8 às 6 horas da manhã, que é quando esse hormônio é produzido, você diminui a qualidade do sono, certo? E aí, para você melhorar a qualidade do sono, você tem que ficar com o celular de noite, inibindo a luz azul, certo? Com o filtro de luz azul. Alguns celulares têm esse nome, filtro de luz azul, outros modo noturno, certo? E aí, quando você faz isso, ó, seu celular fica marrom. Não. Tá bom, não mais não. Isso é um Ó, então esse filtro de luz azul, ele vai melhorar a qualidade do seu sono, porque ele vai impedir que essa luz azul iniba o hormônio do sono, certo? Ó, dentro dessa informação que eu citei, existem várias outras. Ó, essa é a informação aqui na área da educação que melhora a qualidade de vida. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais saúde e mais tempo a gente vive, certo? Por isso que países muito desenvolvidos, como por exemplo o Japão, as pessoas vivem 100 anos. Por dois motivos. O primeiro é que todo mundo estuda muito educação e saúde lá no Japão. Então todo mundo sabe como melhorar a sua saúde. O segundo é que a alimentação do Japão é baseada muito mais em proteína do que em carboidrato, como diferente da nossa, que é baseada muito mais em açúcar do que em proteína. E aí, isso a longo prazo faz muito mal. Fala, Matheus. Professor, quer dizer que quem é mais esperto vive mais, né? Com certeza. Imortal, acabou. Por isso, ninguém tem um copo aqui, eu tenho. Não, encara pra morrer qualquer momento. É igual, né? O segundo fator que nos torna mais saudáveis é a segurança. O que é a segurança? Segurança é você viver sem muito medo. Quando a gente tem medo, nosso corpo libera uma substância, certo? Chamada de cortisol. Que é conhecida. Eita! Quando a gente está com medo, nosso corpo libera uma substância chamada de cortisol, que é conhecida como hormônio do medo. Vale. Tu tem o quê? Eita! Ó, é bom você ter medo de situações, certo? Mas o tempo todo faz muito mal pro seu corpo. Porque o medo, ele causa estresse. O estresse prejudica a sua saúde. Não pode. Para ter saúde, a gente precisa educação, segurança, saneamento básico. Certo? Infraestrutura.
e emprego. Emprego. Por que emprego? Porque você precisa de Vocação dinheiro. social. Emprego é coisa que ele tem que fazer. Porque precisa de dinheiro. Eu já vi. Não me chama mais nada. Ó, recapitulando o que a gente viu na aula até agora. Saúde e sociedade. A gente discutiu sobre a relação da saúde e a sociedade. Eu falei, cara, levanta a máscara, não pode aparecer no vídeo, meu filho, todo tempo. Ele só quer Ó, infraestrutura. Meu Deus do céu, Jesus amado. o que a gente faz? Ó, para ter saúde, a gente precisa de educação, segurança, saneamento básico, infraestrutura e emprego. Eu quero um milhão por mês. Posso pagar? Vale. Ó, só que quando você está no período de adolescência, você está se desenvolvendo para poder ter emprego. Eu também. Então, esse papel aqui não é Eu já para trabalho. você se Mas no formar. vídeo já vamos falar. Pronto? Posso pagar? Eu preciso de trabalho. Mas no vídeo já vamos falar. Pronto? Eita! E tu bebe cara? Pronto? Rapaz! Diga, Pedro. Diga. Eu não sei. Ó, gente. Eu só levo para a sala Google, para o seu site, ou do pirulito, para a turma que se comporta. Sai daí, Professora, meu a pessoa sai comigo, volta, né? Professor! Você todo dia leva os meninos do sexto ano. Ó, a gente tem aqui, aqui ações individuais. Saúde pública e saúde coletiva. Individuais. Obrigado, Lucas. Ó, a gente tem aqui, ó, ações individuais, certo? O que é uma ação individual? Algo que eu faço. As ações individuais que a gente tem na sociedade, elas vão impactar na saúde da comunidade. Por exemplo, ó, quando a gente se vacina, todo mundo se vacina, a gente faz o chamado proteção de rebanho. O que é a proteção de rebanho? Ó, imagine aqui as pessoas de azul. Ó, cada pontinho desse aqui é uma pessoa não vacinada, certo? E aqui de rosa eu tenho o vírus. Se o vírus entra na sociedade e todo mundo não está vacinado, e aí eu vou pegar uma, passo para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. E aí todo mundo pega a doença, certo? Diferente dele. Aqui de roxo, liga. Ó, aqui de roxo, eu tenho pessoas vacinadas. Não fala comigo. Não fala. Certo? Eu tenho pessoas vacinadas de roxo e não vacinadas de azul. Não tá igual, não tô vendo nada. Certo? Tá vendo tudo igual. De Ah, não, eu tô rosa, eu tenho aqui o vírus entrando na sociedade.
sociedade. Quando ele entra, ele não consegue se transmitir mais, porque essa pessoa não está transmitindo o vírus. Certo? E aí ele pode entrar por outro local, pegar uma pessoa que não está vacinada. Beleza. Mas ele não tem como continuar. Certo? Porque ele não tem como infectar outras pessoas. Por isso que se vacinar é uma ação individual, mas que a gente está protegendo o coletivo. Todo mundo vacinado, a gente consegue ter uma projeção, por exemplo, de uma eficácia do coronavírus, para a gente poder voltar à vida normal. Todo mundo vacinado, a gente conseguiu erradicar doenças como rubéola, poliomielite, entre outras, certo? Por isso que a vacinação é tão importante. É só para exemplificar aí, cara. Diga. O quê? Para falar sobre a peste bubônica? Tem hoje. Tem, Mas só o- não tá arrastando, né? O quê? Só não tá arrastando. Porque não tem um vírus circulante, aí precisa se vacinar. É culpa de quem faz TikTok. E quem é o cara. Ó, recapitulando, Recapitulando. a gente tem ó, ações individuais, o que eu faço que vai impactar toda a sociedade, certo? Eu dei o exemplo da vacinação, mas tem outros. Por exemplo, o quê? Isolamento na época que tinha o lockdown. Separar o lixo, uma ação individual que impacta o coletivo. Certo? 2 exemplos. 3. Ó, seguir as medidas que existem, né, de restrição. Tomar vacina e separar o lixo, por exemplo, são medidas muito simples que a gente impacta na nossa saúde e no coletivo. Certo? Quando a gente pensar em nós, a gente também vai estar pensando no outro, na sociedade, para a gente poder superar essa pandemia. Certo? Sim, cada doença ela vai ter uma dinâmica e aí você tem que seguir como evitar aquela doença, certo? Ó, a gente tem a diferença entre saúde pública e saúde coletiva. Quando eu falo de saúde pública, eu estou falando das doenças que a comunidade tem, certo? Já quando eu estou falando de saúde coletiva, eu estou falando, além das doenças, fatores sociais, como por exemplo, pobreza, fome, sede. Esses fatores não entram aqui em saúde pública, mas entram aqui em saúde coletiva, que é a saúde do todo. Aqui em saúde pública eu ainda posso falar na minha saúde individual, certo? Ó, saúde pública, inclusive, saúde coletiva, me desculpem, inclusive é uma graduação, certo? Tem graduação em saúde coletiva. Quem se forma em saúde coletiva é chamado sanitarista, que são pessoas que vão gerir um hospital, certo? Quem gosta da área da saúde é um curso muito bom. Além de tudo isso, a gente tem os indicadores da saúde, certo? Ó, a gente tem os indicadores demográficos, que vão indicar como a população está. A gente tem os indicadores socioeconômicos, que vão dizer quanto dinheiro a gente tem. Os indicadores de morbidade, que são quantas pessoas doentes, principalmente com doenças crônicas, existem na sociedade. Eu falei para vocês na aula passada, retrasada na verdade, que doença crônica é tipo diabetes. Você desenvolve e não tem cura, você leva para o resto da vida, certo? E cobertura. Cobertura da saúde é quantas pessoas têm acesso à saúde. Por exemplo, o Brasil, através do SUS, tem uma cobertura vacinal de saúde muito boa, que outros países, como os Estados Unidos, não têm, porque a saúde é privada. Aqui, pela saúde ser pública, a gente consegue assegurar o mínimo de assistência para todo mundo. Por isso, defendam o SUS. Obrigado pela aula de hoje. Até a próxima.